Mateu estende a mão para Juliana ajudá-la a descer do coche, e Juliana aceita o apoio, descendo com cuidado, permanecendo por um instante próximo a ele, antes de ambos entrarem juntos, sendo recebidos por Amadeu, que diz não saber o que falar diante de tanta dor. Ao que Mateu responde que não é preciso dizer nada, pois o silêncio naquele momento diz mais do que qualquer outra palavra. Em seguida, Juliana afirma que vai ver a filha, mas Hortência interrompe e diz que a menina não está com a mãe, fazendo Juliana perguntar onde está a filha, e Hortência explica que a mãe de Marco Antônio veio com ele buscar a neta, tomada pelo medo da doença que levou o Juanito, deixando Juliana em choque com a informação. Em outro local, Janete brinca com a neta, dizendo que ela é linda, enquanto Marco Antônio comenta que a criança puxou a mãe, mas Janete discorda, afirmando que puxou Marco Antônio, e ele diz estar preocupado com Juliana, sendo repreendido por Janete, que pede para ele parar de pensar na italiana, ao que Marco Antônio assegura que Juliana é mãe de sua filha e afirma que vai tirar a mulher dele da pensão e do amante dela, mas Janete não dá importância às palavras do filho e continua brincando com a neta. De volta à pensão, Juliana afirma que Marco Antônio prometeu que não iria tomar sua filha e diz que Janete foi até lá para tomar a menina, enquanto Mateu pondera que eles estavam apenas com medo de que a filha de Juliana pegasse a doença que levou o Juanito, levando Juliana a concordar, dizendo que só pode ter sido isso, pois acredita que Marco Antônio jamais faria uma maldade dessas com ela, tirando-lhe a filha. Nesse momento, Mateu solta a mão de Juliana e ela observa sem entender, enquanto ele a encara profundamente e questiona quem levou o filho deles, fazendo Juliana chamá-lo pelo nome, abraçá-lo e consolá-lo, pedindo que ele não fique assim e dizendo saber o quanto ele está sofrendo. Momento em que Marco Antônio começa a chorar, confessando que tentou não chorar, mas que precisava, e Juliana pede então que ele chore tudo o que tiver para chorar. Em outro ambiente, Mariana parece pensativa. Rosana desce as escadas, aproxima-se de Mariana e fica em silêncio por alguns instantes, até comentar que imaginava o quanto Mateu deve estar sofrendo, levando Mariana a questionar se Rosana realmente se preocupa com isso. E Rosana diz que sim, comentando sobre a dor de perder o filho, o que faz Mariana pedir que ela não fale nisso, desviando o assunto ao perguntar se Rosana quer chá, colocando em seguida uma xícara, dizendo que no dia seguinte irá ver Francesquinho, enquanto Rosana comenta que a difteria não deve ter chegado lá, voltando a afirmar que imagina a dor e o sofrimento de Mateu. Mais tarde, Juliana comenta com Mateu que, naquela noite que beijou a boca dele, desejava falecer junto com ele por acreditar que Mateu estava doente, e passa a relembrar o momento em que Mateu adoecia no navio, enquanto ela observava dormindo ao som das ondas do mar, aproximando-se para garantir que estava ali, recordando que Mateu dizia estar com a peste e afirmava que, se ela não havia pegado da mãe e do pai, não pegaria dele, mas Juliana se recusava a ir embora, dizendo que pegaria a peste de Mateu porque não queria ficar sozinha nesta vida novamente, enquanto Mateu dizia que iria falecer ali, e Juliana pedia então que ele a levasse com ele, beijando o mesmo doente, provando seu amor, lembrando ainda que Mateu dizia estar falecendo, e ela afirmava que queria falecer com ele, pois já não tinha nem mais pai nem mãe. Juliana relembra também os últimos momentos com os pais, quando segurava a mão de ambos no navio, chama por Mateu e diz que nunca vai esquecer o momento em que seus pais foram jogados no mar, trazendo à memória a cena deles sendo lançados ao oceano, após terem vindo a óbito pela peste, recordando que todas as pessoas tinham medo dela e não chegavam perto, mas que Mateu a abraçou e a confortou após a partida dos pais, explicando que fez isso porque já a amava, chamando-a de amor, enquanto Juliana dizia que também o amava e o beijava, desejando que ambos falecessem juntos. E Mateu comenta que ao invés de falecerem juntos, acabaram fazendo um filho, ao que Juliana responde que agora perderam o filho, mas afirma que ao menos agora tem um lugar onde colocar uma flor que não seja o mar, compartilhando toda a sua dor com Mateu, que beija a mão de Juliana em um gesto de carinho e conforto. Ao som dos cantos dos pássaros, o dia amanhece. Alguns dias se passam, todos continuam trabalhando nos cafezais, e Antenor comenta com Naná que não há emprego e que não está conseguindo trabalho em lugar algum, dizendo que isso é uma humilhação, sendo questionado por Naná sobre o motivo, e Antenor responde que é humilhante um homem ter que implorar para trabalhar, afirmando que está tudo parado e que ninguém arrisca mais nada. Naná comenta com Antenor que, pelo menos por enquanto, eles não estão passando fome, tentando amenizar a situação, e ainda fala sobre São Paulo como uma possível alternativa, mas Antenor rebate dizendo que São Paulo as coisas estão muito piores do que ali, deixando claro seu desânimo, enquanto Naná sugere que talvez fosse melhor Antenor voltar a trabalhar em uma fazenda,
ideia que o deixa em silêncio, apenas observando Naná de forma pensativa. Em outro ponto, Tizil comenta que, sem freguês algum, Damião não está mais conseguindo sustentar os cavalos, pois os gastos continuam e o dinheiro não entra. José Alceu acrescenta que eles também não conseguem freguesia nem mesmo para engraxar sapatos, revelando a dificuldade geral, levando Tizil a pedir que todos voltem para casa diante da falta de perspectivas. Na fábrica, Juliana pede desculpas a Paola por não ter vindo trabalhar nos últimos dias, e Paola responde que entende o motivo, dizendo que Francesco lhe contou o que aconteceu, perguntando em seguida sobre a filha de Juliana, que garante não ter trazido a menina porque ela está com o pai, fazendo Paola questionar se Marco Antônio ainda não a devolveu, e Juliana afirma que está esperando que ele faça isso, ao mesmo tempo em que pergunta onde está a Aurora, sendo informada por Paola de que não trouxe-a mais para a fábrica, o que leva Juliana a questionar a razão, e Paola confessa que ficou com medo da doença que levou o filho de Juliana, admitindo logo depois que foi uma bobagem dela e Francesco, perguntando então se Juliana já pode voltar a trabalhar ou se estaria despedida, mas logo esclarecendo que, por enquanto, ela pode continuar trabalhando, e quando Juliana sai da sala, Paola comenta que não pode mandá-la embora. Em seguida, Marco Antônio entrega a filha a Dolores na pensão e comenta com Francesco que acabou de deixá-la ali, ouvindo de Francesco que ele fez bem, acrescentando que, às vezes, o infortúnio acaba unindo as pessoas, ao que Marco Antônio responde dizendo que Francesco parece sempre saber o que falar, aproveitando o momento para dizer ao pai que deseja comentar algo, e ao receber permissão, afirma que está achando a mãe estranha, aparentemente de bem com o mundo, dizendo ainda que Paola parece disposta a conversar com Francesco com a intenção de sair de casa, e sugere que, se Francesco quiser, ele pode marcar um encontro entre ele e Janete. Em outro cenário, Leonora viaja de trem com Bartolo e a filha, e ao chegarem ao destino, caminham pela rua até encontrarem um coche, embarcando no transporte após Bartolo pagar o cocheiro, seguindo até a casa onde Leonora abraça Maria do Socorro, sendo recebida com muito carinho, enquanto Rosana passa andando de coche. Gomecindo dá boas-vindas a Bartolo, que comenta que deveria ter vindo na semana anterior, mas precisou resolver um problema, falando também que em breve estará produzindo seu vinho, quando Gomecindo pergunta sobre as uvas, dizendo que quer ser um dos primeiros a provar, ao que Bartolo responde perguntando como ele poderia esquecer. Leonora comenta que Rosinha e Marinho já se conhecem. Bartolo pede para ver o afilhado, e Gomecindo o acompanha, enquanto Maria se acomoda do sofá ao lado de Dona Leonora, que pergunta como está Rosana, e Maria responde que Rosana voltou a morar com eles, deixando Leonora confusa, e Maria explica que aquele casamento de Rosana também não deu certo, acrescentando que Mateus esteve outro dia para ver o filho e acabou beijando Rosana, dizendo ainda que o pior Leonora nem imagina, deixando-a em choque ao revelar que Mateus e Juliana perderam o filho deles por causa da difteria, fazendo Leonora ficar completamente sem chão e sem reação, enquanto ao final, Rosana segue até a pensão. Rosana entra na pensão de Dolores e encontra Mateu, e logo Mateu comenta que Rosana não devia ter vindo até ali, enquanto Rosana ressalta que esperou que Mateu fosse ver o filho dele, depois de tudo o que ocorreu. Porém, Mateu comenta que não pode fazer isso no momento, e então Rosana cita que a promessa do passeio com o filho dele continua de pé e não foi esquecida, ao mesmo tempo que ressalta que todos em sua casa sentem muito pelo que aconteceu com o filho dele de Juliana. Mas Mateu assegura para Rosana não falar sobre isso, pois afirma que essa dor não passa e permanece viva. Rosana diz que sentiu muito por não ter estado com Mateu nesse período difícil e que teve de segurar para não vir antes, acrescentando que esteve no escritório e comenta que está sabendo de tudo, inclusive sobre Mateu estar desempregado, mas Mateu pede para ela não se preocupar e na sequência diz para Rosana ir embora, enquanto Rosana o chama de querido, alegando que já está indo. Comenta que não precisa que ele a acompanhe e diz que o espera na casa dela no dia seguinte. Rosana se retira, Mateu faz um gesto de despedida, Rosana sai da pensão, Mateu fica pensativo, Rosana caminha e fica sorridente após falar com Mateu. Pega o coche, enquanto Mateu acaba subindo para o andar de cima da pensão. E então Dolores questiona se Rosana é a verdadeira mulher de Mateu. Hortência diz saber disso e alega que foi uma ousadia ela ter vindo até a pensão. Dolores comenta que o falecimento de Juanito acabou unindo ainda mais Juliana e Mateu. Hortência diz que vai ver a filha de Juliana e Mateu. Dolores fica em silêncio e permite que Hortência vá. Mateu brinca com a filha de Marco Antônio e acaba chorando ao alegar que não consegue ter ódio da criança, apesar do pai que ela tem. Hortência entra no quarto dizendo que veio ver como a menina está. Mateu garante que ela está bem. Hortência questiona se Mateu vai providenciar a alimentação da bebê ou se ela mesma fará isso. E Mateu pede que ela faça. Hortência pergunta quanto tempo mais Mateu vai ficar enfiado naquele quarto. E ele responde que sua mulher está trabalhando enquanto ele está desempregado por causa de Amadeu. Hortência fica sem jeito e acaba se retirando com a filha de Juliana, enquanto Mateu assegura para si mesmo que precisa cuidar da própria vida. Hortência alimenta a filha de Juliana,
Juliana. Rosana volta para casa satisfeita de coche, paga o cocheiro e entra em casa. Leonora pergunta como Mateus está. Rosana diz que o achou meio acabado e que ficou com pena dele. Maria do Socorro comenta que Rosana não devia ter ido até a pensão, mas Rosana diz que foi apenas um gesto de solidariedade e comenta sobre a dor de perder um filho. Leonora diz que Bartolo quer ver Mateus. Rosana afirma que ele virá cedo. Maria questiona e Rosana explica que ele levará Marinho para passear. Janete anda de coche com Josué e, por sua vez, Marco Antônio pergunta onde a mãe dele está, já que ela não veio almoçar. Luísa diz que Janete pediu o coche logo cedo e saiu com Josué, garantindo que não faz ideia de onde ela foi. Antônia comenta que muito menos ela sabe. Luísa diz que Janete deve ter ido às compras. Antônia ressalta que ela nunca compra nada e se retira após Marco Antônio questionar o que ela quer dizer com isso. Marco Antônio afirma que Francesco ficou de vir à tarde para conversar com Janete, mas ressalta que resta saber se ela estará presente, enquanto Luísa diz que Janete não avisou nada sobre almoçar em casa. Janete diz a Josué que não pode mais continuar escondendo o que sente por ele e pede para que ele não a chame de madame, pelo menos quando estiverem a sós como naquele momento. Josué garante que então não irá chamá-la de minha querida. Janete diz que Josué trouxe algo novo para a vida dela, mas afirma não saber o que isso realmente significa para ele. Josué comenta que Janete não é mais nenhuma menina e cita que deve ter a mesma idade que o filho dele, além de dizer que nunca teve uma mulher de verdade em seus braços como Janete. Janete comenta que gostaria muito de acreditar no que Josué está dizendo, e Josué questiona se ela deseja que ele derrube no chão, referindo-se a algo quente em outro contexto. Logo depois, Josué pede para que arrumem um lugar para almoçar, dizendo que está com muita fome. Janete concorda e acaba caminhando com Josué. Na fábrica de Paola, durante o trabalho, Juliana come a comida sem fome e visivelmente triste. Paola diz que veio apenas almoçar para amamentar a filha e que por isso não voltará mais à fábrica naquele dia. Inês comenta que a filha de Paola estava chorando. Paola explica que era porque ela estava com fome. Anacleto sugere que deem leite de vaca para a filha de Paola, mas Paola não gosta da ideia. Francesco apoia Paola e diz estar de acordo com ela. Inês questiona por que Francesco deveria contrariar a própria filha. Diz que o pai de Paola está ficando caduco e comenta que ele está igual ao Tino, além de citar Augusto, o que pesa o clima. Paola pede para mudarem de assunto. Francesco comenta que acabou de almoçar e que depois quer conversar com Paola. Paola diz que, se ele quiser, pode comer em paz na casa e se retira. Anacleto comenta que agora quem falou besteira foi Inês. Inês questiona quem foi que começou. Paola diz que também terminou de almoçar e Francesco pede para que Paola se acomode melhor. Em seguida, Francesco comenta que não está mais dando para continuar vivendo com Anacleto e Inês e afirma que existe a possibilidade real de ele acabar perdendo a paciência com o pai de Paola. Francesco avisa que vai tentar convencer Janete a ceder a casa com a intenção de viver ali com Paola e a filha deles, enquanto Paola afirma que fará questão de ir junto para que essa conversa com Janete seja realizada com os três. Nesse momento, Janete chega de coxa acompanhada de Josué. Marco Antônio questiona Janete sobre onde estão as compras que ela teria feito, e Janete deixa claro que apenas olhou e não comprou nada. Marco Antônio então pergunta onde Janete almoçou, e ela responde que não almoçou, pedindo em seguida para Luísa servir o almoço dela. Marco Antônio comenta que acabou almoçando sozinho, e Janete diz que perdeu completamente a noção da hora. Marco Antônio pergunta sobre Josué, e diz estar achando Janete muito estranha ultimamente. Janete questiona se isso é apenas porque ela está feliz. Marco Antônio pergunta se ela realmente está feliz e Janete concorda, afirmando que não vai chorar pela ausência de Francesco. Marco Antônio diz que ela não tem motivo para chorar, pois Francesco agora tem a própria vida. Janete comenta que Marco Antônio levou a filha dele até Juliana e depois devolveu, e mesmo assim ela não disse nada, acrescentando que está em paz com a vida, enquanto Marco Antônio considera tudo aquilo muito estranho e afirma que nunca viu Janete chorar em toda a vida. Luísa comenta que Antônia já vai servir o almoço a madame e diz que esteve no quarto de Josué para levar o almoço, mas ele recusou, alegando que já havia almoçado na cidade. Janete comenta que é por isso que Josué a deixou esperando no coche. Marco Antônio questiona o que ela faria se fosse Damião, e Janete responde que nada, pois Francesco nunca permitiu que ela o mandasse embora. Marco Antônio relembra o compromisso de Janete com Francesco. Janete pede para suspender o almoço e comenta que receber Francesco em sua casa acabou com o dia dela. Luísa observa Josué banhando os cavalos do coche, enquanto Juliana observa a filha dormindo e Mateus permanece pensativo. Juliana suspira e diz que sabia que Marco Antônio devolveria a filha, pois ele sabia que não havia mais
mais perigo da doença, e Mateu afirma que foi essa mesma doença que levou o filho deles. Juliana dá a entender que não deseja mais chorar por nada na vida. Marco Antônio comenta que o marido de Juliana devolveu a filha porque, caso contrário, ela estaria chorando novamente. E Juliana afirma que Marco Antônio nunca a fez chorar em toda a vida. Mateu comenta que no dia seguinte irá à casa de Gomercindo ver o filho Marinho, alegando que quase não o vê. Juliana aceita tranquilamente, questionando para si mesmo o que está acontecendo com Mateu. Mariana pergunta se Rosana esteve na pensão. Rosana confirma que esteve lá e diz que encontrou Mateu tão abatido que sentiu pena. Mariana comenta que ele sofreu uma grande perda e Rosana diz que sabe disso e que não é necessário dizer. Mariana afirma que Deus sabe o que faz e Rosana responde que Deus tem as mãos grandes, como costuma comentar Leonora. Mariana diz que, por falar em Leonora, ela saiu com o marido para fazer compras na cidade. Bartolo questiona o que Leonora quer comprar e comenta que precisa adquirir um veneno para eliminar as larvas. Francesco diz estar achando que Paola não devia ter vindo, mas Paola discorda. Francesco afirma que tentará fazer um acordo com Janete e a chama de mulher, enquanto Paola diz que a mulher dele é ela mesma. Paola comenta sobre o presente que Janete deu para a filha e diz que quer entrar de braço dado com Francesco. E antes que ele peça para voltarem para casa, Paola o impede e diz que quer ir até Janete. Juliana observa Hortência, que questiona se Mateu não contou que Rosana esteve na pensão. Juliana pergunta que Rosana foi fazer lá e Hortência diz que tentou escutar a conversa, mas não ouviu nada, garantindo que Rosana foi despachada rapidamente por Mateu. Hortência pede para Juliana não contar a Mateu que foi ela quem disse isso. Inês não gosta de saber que Paola foi com Anacleto ver Janete. Anacleto afirma que Paola é a mulher de Francesco. Inês diz que não é de papel passado. Anacleto questiona de que Inês tem medo e ela diz que não sabe, mas que não gostou do presente que Janete trouxe para Aurora. Inês comenta que tem medo de Paola fazer alguma besteira na casa. Anacleto reclama de Francesco ter levado Paola com ele. Inês diz que Paola é teimosa como o pai. Anacleto nega, afirmando que ela é siciliana. Inês comenta que Paola pode acabar rolando no chão, brigando com Janete. Janete, deitada, relembra a noite que passou com Josué, na qual dizia estar assustada. Mas Josué afirmava que eles não tinham cometido nenhum pecado enquanto estavam juntos. Paola chega com Francesco à casa de Janete e diz que quer entrar com ele. E insiste mesmo após Francesco pedir para que ela espere do lado de fora. Paola questiona por que Francesco vai tocar o sino se a casa é dele, e ambos entram. Luísa fica feliz ao rever Francesco. Francesco apresenta Paola. Luísa diz que ela é italiana do retrato. Paola responde que não é do retrato, mas sim real. Luísa informa que Janete está dormindo, porém Francesco pede para que ela seja acordada, pois ele marcou de conversar com ela. Francesco questiona por que Luísa está parada e pede para chamar Janete. Francesco se serve de um pouco de bebida, pede para Paola ficar quieta. Paola concorda e passa a observar a casa. Luísa entra no quarto de Janete e tenta acordá-la. Janete se assusta e Luísa comenta que Francesco está embaixo, na sala, esperando por ela, pedindo para que Janete desça a pé parada, pois Francesco trouxe a italiana do retrato com ele.